companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo, estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 23 com o tema Olhai por Vós. Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa amiga Wanda Barros. É com você, Wanda. Bom estudo. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 23, com o tema E Olhai por Nós. Eu sou Wanda Barros e farei o estudo com vocês. Então, iniciando o nosso estudo de hoje, como eu falei, capítulo 23 do Vinha de Luz, E Olhai por Nós. E olhai por vós. Não esqueça que os vossos corações se carreguem de glutomaria, de embriaguez, de cuidado desta vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Está lá em Lucas, capítulo 21, item 34. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte, enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena. Nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê, comumente, as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir o próprio verdugo, clama, desesperado, por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e, desse modo, recomendou: vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor que é amargo sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. E, em verdade, a terra não viverá indefinidamente, sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Então, lendo e estudando esse capítulo de hoje, eu encontrei, como ele se refere lá no início, que está em Lucas capítulo 21, item 34 a 36. E eu encontrei algumas informações em relação a esses itens, que vou passar para vocês agora. Fala assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer
e está em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. E está, repetindo, em pé na presença do Filho do Homem. E ele ainda fala assim, é muito comum a atividade de transferir, total ou parcialmente, o sofrimento que experimentamos, seja culpas, seja remorso, seja mágoas, seja raiva, para os outros. Como que terceirizar, né? Responsabilidades indebitamente aos pais, filhos, amigos, governo, vida e etc. Como a gente faz isso, né? A gente se sente mais leve, digamos assim, né? Menos culpado quando a gente comete um equívoco e dizendo, não, a culpa é de fulano. Foi fulano que me irritou. É porque fulano me deve algo, fez isso e isso comigo em outros tempos atrás e deixou essa mágoa dentro de mim e agora ela veio à tona. Como a gente faz isso? Não é verdade? Muito, muito, muito. Então a gente precisa tomar cuidado. Quando o texto de hoje fala assim, que o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física. E a gente se descuida da vida espiritual. O mês tem 30 dias. Se a gente escolhe 5 dias do mês para se dedicar à nossa religião, a conversar com Cristo, a gente acha que está fazendo o melhor. A semana tem 5, 7 dias. A gente escolhe um dia para se dedicar ao estudo da nossa religião, a gente acha que está fazendo a coisa certa. Nós precisamos lembrar que Jesus está do nosso lado todo o tempo todo. Ele não escolhe um dia na semana, nem escolhe 5 dias no mês. Ele está conosco 24 horas. Ele é nosso amigo 24 horas. E eu preciso ser amiga de Jesus 24 horas. Eu preciso olhar para ele como meu amigo confidente. Senhor, senta aqui do meu lado. Eu preciso conversar com o Senhor, desabafar essa dor. Ou te agradecer essa alegria. Escolher Jesus para ser o nosso amigo confidente. Aquele que nos ouve tudo e não nos condena. Aquele que nos ouve tudo e nos afaga e diz, calma, meu filho, tudo vai dar certo. Como a gente faz com nossos filhos, como a gente faz com os nossos amigos queridos. Não te aflige, vem aqui, vamos conversar. Olha, quando a gente junta, a gente vai encontrar uma saída. Assim que nós fazemos com os nossos amigos, com nossos filhos. Vamos fazer isso com Jesus. Permitir que Jesus faça isso com a gente. Pegar o nosso orgulho e a nossa vaidade, deixar lá num cantinho e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua orientação. Eu sei que Tu me ouves. Eu sei que Tu me atendes. Eu sei que Tu me amas. Se a gente conseguisse amar o Jesus como Ele nos ama, 1/3 do amor dele que Ele tem por nós, como as coisas seriam diferentes? Nós não conseguiríamos abalar a nossa fé. Por mais difícil que seja a caminhada, por mais complicado que seja a questão, por mais que a gente se equivoque, se a gente tivesse realmente aquela fé que brota de dentro do nosso coração, que nada abala, a gente conseguia olhar as coisas com mais leveza. Então, vamos chamar Jesus para o nosso dia a dia. Ser aquele amigo de dar o braço para ele, dizer assim, bora aqui, bora conversar. Senhor, está me acontecendo isso.
Ou, Senhor, gratidão, me aconteceu isso de bom. Pode ter certeza que Ele está do teu lado, te ouvindo e te aconselhando e vibrando as alegrias com você. Eu fico emocionada quando eu falo isso. E além do mais, além da gente ter o nosso Cristo à nossa disposição 24 horas, ainda temos o nosso anjo da guarda, que na hora que a gente nasce, ele está ali do nosso ladinho. Dizendo, ei, não é por aí. Ei, é aqui o caminho. Esquece essa porta larga aí, vem para cá. Né? Ele induz a gente, não vai por esse caminho, não fala isso, não age assim, mas respeita veementemente o nosso livre-arbítrio. E a gente, espíritos ainda em crescimento, em estudo, e ainda muito atrasados, nós ainda estamos lá no jardim da infância. O nosso orgulho, a nossa velocidade de querer tudo na mesma hora e ao mesmo tempo, do nosso jeito, a gente vai enveredar pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais rápido, que nunca, nem sempre é o caminho correto. É verdade. E aí ele fala aqui ainda, fala assim, que a gente costuma plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos. A gente alimenta esse nosso lobo mau. Nós temos duas esferas dentro da gente, do bem e do mal. Sobressai a quem a gente alimenta. E se a gente alimenta os nossos verdugos, o que vai acontecer conosco? A gente vai enveredar pelo caminho dos equívocos. E a gente sofre as consequências, porque é aquela velha história. Plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Jamais eu vou plantar espinhos e colher flores. Nunca. Isso é fato. Né? E aí, quando a gente começa a colher, a gente planta espinho, que a gente começa a colher os resultados, que são as dores, as doenças, as tristezas, os equívocos, as malquerências, as discórdias, destroços de família. Aí a gente clama desesperado por Jesus e por seus mensageiros. Aí a gente lembra de Jesus. E ele, na sua divina bondade, no seu grande amor, ele diz, eu estou aqui, meu filho, venha, eu vou lhe ajudar. Aí ele nos ajuda, a gente melhora, a gente alivia, que a gente vai para o pronto-socorro, né? A gente corre para o pronto-socorro. Aí quando a gente melhora, a gente sacode as penas e diz, agora eu vou para a gandaia. Já estou boa, já estou curada, não estou mais sentindo dor, não está mais doendo nada, está tudo caminhando certinho. Agora eu vou viver, eu vou curtir a vida. E aí vem outra lapada, que é para a gente aprender. É assim que a gente faz nossa caminhada. Então, aquela premissa, orai e vigiai, eu falo o contrário, vigiai e orai. Para que a gente não repita as nossos equívocos, as nossas falhas, para que a gente não sofra as consequências. E ainda fala assim, o mestre não se descuida em tempo algum, e desse muito recomendou vela, cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Olha que maravilha que o mestre nos fala. Não se descuide em tempo algum e vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. E aí ele fecha assim, em verdade a terra não viverá indefinidamente, sem contas. A conta um dia chega, não é verdade? E contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Aquela velha história que nossos antepassados falavam, o dia do juízo final. Não existe o dia do juízo final, existe o dia do nosso juízo. E cada um é um. A gente desencarna e a gente vai acertar nossas contas. Porque o boleto está lá,
preparadinho esperando por nós. Então lembremos muito disso. O plantio é livre. E o nosso livre-arbítrio é respeitado pelos nossos mentores espirituais, pelo nosso anjo da guarda, por Jesus. Mas a gente precisa responder pelos nossos atos. Então vamos fazer a caminhada certa. Vamos tentar trabalhar no bem, na caridade, no amor, no perdão, na benevolência, na indulgência. É tão difícil, sabemos que é difícil, porque o mundo está cheio de armadilha, e armadilhas brilhosas, cobertas de ouros e joias, né? De prazeres instantâneos e momentâneos. Pensemos nisso. E essa foi a nossa contribuição para divulgar.net. Até a próxima. Nossos agradecimentos à nossa amiga Wanda pelas reflexões do capítulo 23, que traz como tema Olhai por vós. Emmanuel, com muita propriedade, interpreta os ensinamentos de Jesus à luz da atualidade e do Espiritismo, nos convidando a refletir sobre a vida, não só a vida material, mas principalmente a vida espiritual. Hoje estamos construindo o nosso futuro espiritual. Portanto, devemos pensar e refletir. Qual a estrada que estamos pavimentando? Agradecemos mais uma vez a nossa amiga Wanda e convidamos você, internauta amiga, para se inscrever no nosso canal no YouTube, divulgar a doutrina espírita e conheça todas as nossas divulgações, todos os nossos conteúdos. Obrigado mais uma vez. Que a paz do Cristo permaneça no coração de todos.